Aleluia. Eu sou Judivan de Rossana. Eu sou Rossana de Judivan. Nós temos 29 anos de casado. 2 filhos. E um neto. Amém. Amém. Glória Então, a Deus. como bom cavalheiro que eu sou, quero dar preferência às damas em primeiro lugar. Então ela vai começar. Isso é um perigo, né? Porque a mulher sempre fala mais. Então ele corre um sério risco. Amém, gente. Graça e paz. Eu sei que a gente vai falar um pouco aqui sobre família, sobre relacionamento. E você que é solteiro, você pode estar dizendo: meu Deus do céu, eu vou aproveitar o quê? Você sabe que melhor do que contar um testemunho de cura é andar em saúde divina? Porque quem vai contar o testemunho de cura geralmente sofreu um bocado. Até, não é? Crer, confessar, fazer tratamento médico. E quem anda em saúde divina já pode refletir Deus. Não é assim? Então eu quero te dizer que se você pegar isso que a gente vai ensinar hoje pela manhã, debaixo dessa inspiração do Espírito, você pode ter um relacionamento saudável. E não precisa sofrer aquilo que a gente sofreu por ignorância. Amém? Então nós vamos orar com você. Você crer comigo no Espírito Santo nos ensinando nessa manhã. Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te damos graças porque sabemos que vamos falar da tua palavra, que é eterna, imutável, Obrigado, viva, Senhor. eficaz, cortante, penetrante, digna de toda aceitação. Sabemos que essa palavra não vai voltar para ti vazia, mas ela vai prosperar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, para tudo aquilo que ela for designada. Amém, Jesus. Nós acolhemos com mansidão essa palavra, que vai ser implantada em nosso coração, porque nós sabemos que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Amém, Em nome Pai, de obrigado. Jesus. Você acolhe essa palavra? Amém. Então, amados, nós sabemos que família tem um autor. E quem cria tem autonomia para falar a respeito disso, não é verdade? Existem caixas de som aqui que foi criado por um determinado marca de equipamento. E geralmente esses instrumentos hoje eles vêm com um selo de garantia, não é? Que o que acontece? Se ela der um problema e você levar para uma oficina que não é autorizada e violarem esse selo, você perde toda a garantia. Sabe que você, quando nasceu de novo, você vem com um selo, o selo do Espírito, e a sua família tem um autor, e a gente deve procurar, amados, a solução para os problemas da família naquele que criou a família e que tem autorização para falar a respeito disso. Existe um autorizado. Amém? Por quê? Porque se a gente não for para o autorizado e a gente ficar com os princípios do mundo, a gente fica como se a gente estivesse numa gangorra. Um dia o mundo acha que é assim, outro dia acha que é daquele jeito, e a gente fica para cima e para baixo, não é assim? Mas se a gente ficar com o autorizado da palavra, a gente vive em uma estabilidade que a palavra nos garante para que a gente possa crescer no conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e dessa palavra para as nossas vidas e para o nosso casamento. Amém? Eu lembro que um dia eu viajei para o Sudeste e eu mudei a voltagem do meu secador para 110. E eu cheguei em casa lá em Teresina e o meu filho mais novo inventou de usar o secador no cabelo dele, sem precisão nenhuma. E ele não mudou a chave. Aí ele usou em 220. Na hora que ele ligou, a gente sentiu a caatinga de queimado. Porque uma coisa que está programada para funcionar numa fase, se você querer que funcione em outra, esturrica. Você sabe por que tem muitos casamentos esturricados? Hein? Deus criou. Amém. Graças a Deus. Porque Deus criou os relacionamentos para estar ligado numa fase. E o povo está ligando na face do mundo e torrando tudo. Amém, gente? Mas aí hoje você vai aprender como se conectar na voltagem correta. Amém? Aleluia. E sabe, queridos, que o casamento, ele é algo que ele precisa de equilíbrio, né?
Então, quando existe o equilíbrio, você vê que Deus está operando dentro daquele relacionamento, né? É como a questão do som, que os meninos estão trabalhando para equalizar ele. Eles colocaram ontem as caixas, e tem os agudos e tem os graves. Sabe que quando está só o agudo funcionando, isso é um pouco desconfortável? Quando está o grave, só o grave funcionando, é desconfortável? Então, o que eles estão fazendo, trabalhando? Eles estão tentando trazer o equilíbrio entre o agudo e o grave. Ela é, dentro do meu relacionamento, ela é o agudo. E eu sou o grave. Isso é muito grave. Então, quando nós estamos falando num tom equilibrado, vivendo o equilíbrio que Deus estabeleceu no relacionamento, queridos, isso fica agradável. Os meninos estão trabalhando ali, né? Eles estão trabalhando ali, para quê? Para que o som fique cada vez mais agradável aos seus ouvidos. Quando você está vivendo um relacionamento equilibrado, queridos, isso é agradável aos olhos de Deus. Amém. Porque foi assim que Deus estabeleceu o relacionamento, para ser equilibrado. Amém. E que bom que casamento não foi Jean Willis que criou. Diga graças a Deus. Aleluia. Não é? Porque quem criou foi alguém muito mais inteligente do que ele. E Jesus disse, onde era que estava o nosso erro? Ele diz, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Existe um poder nessas Escrituras para nos sustentar. Amém? E nós vamos falar um pouco nessa manhã, né? Você, quem está noivo aqui? Tem algum noivo? Vocês? Ok. Então, eu sei que geralmente quando a gente está noivo, a gente está programando, fazendo nosso enxoval. E um dos erros é se preocupar só com o enxoval material. Com as coxas de camas belíssimas, cama, mesa e banho, não é? Com a casa, com o apartamento. E às vezes a gente se importa tanto com esse enxoval, que a gente esquece de fazer aquele enxoval mais importante. E tem mulher e homem casando com tudo perfeito no quesito casa, parecem umas casinhas de boneca. Mas mulher não entende o que é ser submissa, homem não entende o que é ser cabeça. E eu vou lhe dizer, querido, depois de 6 meses de casado, estão jogando os enxovais pela janela. Um jogando a roupa do outro pela janela. Por quê? Porque mulher não quer se submeter. Homem não sabe o que é ser cabeça. Nenhum dos dois entende a respeito de criação de filhos. Por quê? Porque se preocuparam numa parte do enxoval, mas esqueceram a mais importante. Qual é a mais importante? Os princípios da palavra. Eu lembro que quando meu filho estava se preparando para casar, e ele estava, minha casa, isso e aquilo. Eu digo, meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se preocupe com os princípios da palavra, porque se você com os princípios de Deus pode morar debaixo da ponte, rapidão você prospera. Mas se você não se preocupar com os princípios da palavra e quiser tudo organizado, esse casamento não vai dar certo. E quando eu estava falando isso, eu estava falando com ele no quesito quer. Quando ele visse que não dava para aguentar mais as pontas, era melhor ele casar, mesmo que não tivesse tudo, do que infringir os princípios da palavra, ter um relacionamento sexual antes do tempo e simplesmente não estar debaixo da bênção que Deus reservou para eles. Então, coisa boa é estar debaixo dos princípios. Amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre 2 princípios da palavra para homem e mulher, e isso vale para você que é solteiro também, a respeito do princípio chamado submissão e autoridade. E eu sei que tem mulher que quando escuta essa palavra fica toda arrepiada. Submissão. Né? Mas você não é gato. Diga graças a Deus. E por que a gente às vezes entende isso tudo errado? Porque por falta de conhecimento as mulheres entendem submissão errada e tem homem que entende ser cabeça também tudo errado. Né? E eu acredito que hoje você vai abrir os olhos do seu entendimento para aprender um pouquinho a respeito disso. Amém? Então vamos lá primeiro para 1 Coríntios, no capítulo 11. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é bom. 1 Coríntios, capítulo 11. Coríntios, capítulo 11.
1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Aleluia. Então a gente vê aqui Deus estabelecendo, diga comigo, princípios. Quando Deus fala do homem ser cabeça, da mulher, o que é ser cabeça? Geralmente quando acontece alguma coisa, você sempre pergunta assim: quem é o responsável, quem é o cabeça desse movimento? Quando você pergunta quem é o cabeça, você está dizendo quem é o responsável por isso. Cabeça nada mais é do que aquele que é responsável, que tem uma responsabilidade, né? E às vezes homens pensam que ser cabeça é aquele que é o manda-chuva da história, né? E aí começa a se entender tudo errado, né? Ao ponto da mulher ficar até com medo. Meu Deus do céu, será que eu tenho que me submeter mesmo? E tem mulher que casa pensando assim, né? Como eu. Eu disse, eu só me caso quando eu me formar, porque eu não vou depender de homem nenhum. Diga assim comigo, lê do engano. E a gente às vezes vai com esse pensamento, né? Eu não me submeto, homem nenhum manda em mim. E eu quero dizer, você que é solteira, que pensa isso, não case. Porque a Bíblia fez um cabeça para o lar. E Deus não chamou mulher para ser cabeça. Porque no lar que a mulher é cabeça, até o galo canta fino. Amém, gente? Então diga, Deus estabeleceu que o homem é cabeça. Amém? E aí, o que é? A gente vai falar de submissão e autoridade, mas vamos começar pelas mulheres no quesito submissão. Pode ser, meninas? Porque quem ri por último, ri o quê? Atrasado. Efésios. Aleluia. Glória a Deus. A família é um terreno maravilhoso. Tudo que você planta dá, sabia? Sabe que casamento não é loteria? Nem é sorte grande. Eita, fulano tirou a sorte grande. Pensa num casamento bom, né? Mas família não é isso, queridos. Família é uma construção. É verdade. Agora, eu não posso ter uma boa construção usando qualquer tipo de material. Né? Para eu ter uma boa construção, eu tenho que selecionar o material que eu quero construir isso. Então a gente precisa, se a gente pegar os princípios de Deus para construir nosso casamento, nós vamos fazer uma boa seleção e vamos ter um casamento duradouro e firmado na rocha que Deus criou para si. E aqui em Efésios, Paulo começa falando com as mulheres. E ele fala, né, a respeito de ser cheio do Espírito, que isso é uma vontade de Deus para as nossas vidas. E uma das condições de ser cheio do Espírito está no verso 22, que Paulo diz assim: as mulheres, cadê vocês, meninas? Versículo 22 do capítulo 5 de Efésios. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Não é interessante isso? E aí, eu só quero perguntar uma coisa para vocês, meninas. Vocês acham que Deus, na bondade dele, ele ia, porventura, nos pedir algo que fosse nos prejudicar? Nunca, diga nunca. Quando a Bíblia, Paulo, inspirado pelo Espírito, fala para as mulheres, sejam submissas aos seus maridos, Deus pedindo isso, eu vejo que em hipótese alguma Deus queria nos prejudicar em nada. E muitas vezes tem mulher que vê submissão como algo que ia prejudicar, que ia diminuir, não é? Mas submissão não é para te diminuir. Submissão é uma ideia de Deus para te proteger. Queridas, olha, não tem graça da parte de Deus para sermos cabeça, para mandarmos. Você já prestou atenção nessas mulheres que querem mandar em tudo? Dentro de casa as coisas têm que ser do jeito que elas querem? Como elas vivem? Sobrecarregadas, né? Estressadas. Por quê? Porque não tem graça da parte de Deus para você estar nessa posição. A sua posição é estar debaixo do cabeça, estar embaixo de uma proteção que Deus criou para você. É muito mais confortável. Aleluia. Aleluia.
Amém? E aí a Bíblia diz, seja submissa ao seu marido como ao Senhor. Você prestou atenção que ele não diz como sua mãe foi a seu pai ou como sua avó foi para seu marido, para seu avô? Porque tem muitas mulheres tem meninas que vêm de um relacionamento onde a mãe que mandava em tudo, ou a avó mandava em tudo, né? E eu quero lhe dizer, queridos, a Bíblia não pede para você ter elas como referência, pede para você se submeter como você se submete a Jesus. Diga, graças a Deus. Amém, meninas? Então diga comigo, submissão não é prejudicial. Outra coisa que submissão não é escravidão. Você sabe que quando Paulo escreveu aqui, ele estava escrevendo numa época para mulheres que eram escravas, mas mesmo assim ele diz, mulheres sejam submissas. Até parece uma coisa sem lógica, né? Você diz, meu Deus, é umas mulheres que não tinham direito a nada na vida. Só não tinha direito nem de escolher os maridos nessa época. O pai que escolhia e entregava para ela. Umas mulheres que viviam verdadeira escravidão dentro de casa, e Paulo pede para ser submissa. Por quê? Você sabe que você pode ser uma verdadeira escrava dentro do seu lar, sem contudo ser submissa? Porque submissão não diz respeito à carga de trabalho que você tem, e sim ao posicionamento do seu coração. Você pode fazer 1000 coisas dentro de casa com um coração que não é submisso. Tem mulher que quando vai lavar a louça, ela bate que o barulho das panelas todo mundo escuta. Ela quer mostrar que está chateada porque está lavando a louça. E o marido está assistindo o jogo. Aleluia. Diga comigo, isso não é submissão. Porque submissão é uma atitude do coração. Não é o que você faz, mas é a atitude com que você faz para beneficiar o outro. Amém? Glória a Deus, gente. Outra coisa que submissão não é condicional. Rosana, ele não merece o meu amor. Ele não faz nada para merecer isso. Quem diz que submissão é condicional? Por acaso você merecia o amor de Deus? Mas ele não lhe amou. Às vezes a gente está como aquele credor incompassivo. Lembra aquela parábola que Jesus contou? Um homem devia milhões e foi perdoado pelo seu Senhor. Na hora que ele saiu daquele perdão, alguém devia centavos para ele e ele cobrou até o último centavo. Às vezes a gente está assim, né? Deus nos amou com um amor tão grande. E simplesmente a gente não quer amar o outro com um tantinho assim. Porque acha que o outro não merece. Do jeito que você não merecia. Mas foi alcançada por Deus, para o amor de Deus fluir em você e através de você, para alcançar o outro. Amém? E aí a gente precisa entender que submissão não é uma questão de ser condicional. Se ele merecer, eu faço. Se ele não merecer, eu faço. Não, amados. Submissão é independente de. Amém? Outra coisa que submissão não é simples obediência. Sim, Senhor, não, Senhor. Sim, Senhor, não, Senhor. Porque tem muita gente que faz tanta coisa resmungando, né? E isso não é uma simples obediência. É igual aquele exemplo que o irmão Reagan dá no livro, de um menino que um dia estava numa sala de aula e a professora disse, sente, ele disse, não sento. Sente, ele disse, não sento. Sente, ele disse, não sento. Então a professora foi e colocou ele sentado na cadeira e ele olhou para ela e disse, eu estou sentado, mas meu coração está em pé. Então tem gente que obedece assim, mas por dentro não tem nenhuma atitude de submissão. Amém? Então a atitude tem que vir por dentro. Amém? Outra coisa que submissão não é, diga comigo, omissão. Meninas, você sabe que em nome de uma submissão você não precisa omitir os erros do seu marido? Ele não precisa ser errado em tudo e você omitir de Deus e o mundo. Porque eu sou submissa, eu não posso falar com ninguém. Tudo bem que você não pode estar falando de autoridade com qualquer pessoa, mas em toda igreja existe uma pessoa que tem uma unção para poder alcançar você com uma instrução, para poder você sair. Você não precisa guardar erros em nome de uma submissão, porque submissão não é omissão. Você pode e precisa procurar ajuda, sim. Aleluia. Tem pessoas certas para lhe ajudar. Amém? E submissão não é fraqueza. Diga comigo, não é fraqueza.
Querida, só se submete quem sabe aonde quer chegar em Deus. Aleluia. Amém? E submissão também não depende de quanto você ganha. Você sabe que tem mulher que quer mandar no marido porque ganha mais do que ele? E eu vou lhe dizer uma coisa, você pode ganhar 1 milhão e ele 1 milhinho. Ele continua sendo cabeça. Por quê? Porque dinheiro não compra posição de autoridade no reino de Deus. Porque Deus não se vende. Os princípios de Deus é independente de. Amém? Então você pode ganhar muito, você pode ser muito inteligente, você pode, sabe, ser o que você quiser. Mas o seu marido continua sendo cabeça. Porque quem estabeleceu isso? Diga comigo, Deus. E ele muda? Não. Então o que ele estabeleceu está estabelecido, né? Submissão também não é concordância, sim, Senhor, está tudo certo. Não. Você sabe que você pode discordar de uma autoridade? Pode. Você só não pode faltar com respeito. O fato de você chegar para dizer que não concorda com uma coisa, não quer dizer que você vai faltar com respeito. Mas também o fato do outro não aceitar a sua opinião, não quer dizer que ele tem que fazer o que você quer. Aleluia. A autoridade pode saber da minha opinião? Pode. Ele só não tem o direito de fazer exatamente o que eu quero. Vocês estão aqui? Amém? E outra coisa, meninas, resumindo, para a Judivan pegar aqui. Rosana, na verdade, submissão não é tudo isso. E submissão é o que mesmo? Submissão, meninas, é simplesmente a gente, nós mulheres, refrearmos, puxar, colocar o pé no freio e puxar o freio de mão, naquela vontade que a gente tem de mandar. E diz, não como você. Amém? Aleluia. Porque vontade tem, mas glória a Deus que vontade dá e passa. Não é verdade? É uma vontade de manter o controle da situação, de mandar, de ditar as regras. Olha, vai ser assim, então a gente põe o pé no freio, puxa o freio de mão e diz, ei, vai ser como Deus quer e não como você quer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E sabe, queridos, Rosana falando sobre essa questão de princípios, e nós sabemos que o que vai funcionar na nossa vida são os princípios que Deus estabeleceu, né? Então Deus estabeleceu princípios na sua palavra. E às vezes nós temos pessoas como referencial em nossas vidas, e podemos ter, querido, tem homens e mulheres de Deus, tem relacionamentos que podem ser referenciais também para os nossos casamentos, mas não é imitando uma pessoa que você vai se tornar aquela pessoa, né? Não é você imitando alguém que você vai colher os mesmos resultados, né? Eu posso aqui estar tentando fazer uma imitação do pastor Edilson, né? Mas isso não vai fazer com que eu consiga os mesmos resultados apenas fazendo uma imitação do pastor Edilson. O que vai fazer com que eu consiga os resultados que ele tem obtido, queridos, é aplicando os princípios que ele tem aplicado. Amém? Como é que ele consegue o resultado que ele consegue? Eu vou verificar quais são os princípios bíblicos que ele está aplicando, e com certeza, se funciona na vida dele, vai funcionar na minha. Se funciona no casamento dele, vai funcionar no meu. Aleluia. E quando a Rosana está falando dessa questão de posição, é porque nós temos uma graça da parte de Deus para fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos. E eu costumo comparar a graça com uma caixinha de ferramenta, que quando você abre, as ferramentas que você precisa para fazer o que Deus te chamou, está lá dentro, né? E que quando você tenta fazer algo que você não foi chamado para fazer, que não está de acordo com a posição que Deus te colocou, você abre aquela caixinha de ferramenta, procura e não acha a maneira correta de fazer aquilo, né? Eu vou citar um exemplo que eu já citei na minha turma lá em cima. Eu tive um problema lá na minha casa com um vazamento numa torneira. E eu quero dizer para você, homem, que vazamento em torneira é você que conserta, viu?
Não é a sua mulher. Graças a Deus. Está lá a torneira pingando, 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 pingando. E a mulher, meu filho, será que eu vou ter que consertar essa torneira? É você que precisa consertar a torneira. Amém. Aquele tijolo que está lá embaixo escorando o pé da cama, não é ela que vai tirar, é você que vai tirar. Amém. Amém? Então tem coisas que diz que somos nós, homens, que temos que fazer. Por quê? Porque a caixinha de ferramenta que você tem a ferramenta para fazer isso. E, queridos, eu fui tentar trocar o reparo daquela torneira, e quando eu abri a minha caixa de ferramenta, não tinha a ferramenta que eu precisava para trocar aquela torneira, aquele reparo. E eu tentei, e às vezes você gasta tempo, você se chateia, tentando fazer uma coisa que não foi você preparado para isso. E eu tentei com um alicate, tentei com outro tipo de chave, não consegui. Aí liguei para uma assistência técnica, o camarada disse, eu vou aí, troco já. Aí ele chegou, e eu observando o que ele ia fazer, né? E ele pegou uma chave específica, colocou lá, distorceu, colocou o outro reparo, 3 minutos ele levou para trocar o reparo. Isso daí, R$70. Não era melhor comprar a torneira, não? Sabe o que é isso, querido? A ferramenta certa. A ferramenta certa. É a graça de Deus operando na sua vida para você fazer o que Deus te chamou para fazer. Amém. Então você que é homem, fica na posição, você que é mulher, fica na posição, e a graça de Deus vai operar e o seu casamento é um sucesso. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. E continuando aqui em Efésios, ele diz, mulheres, né, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam em tudo, diga meninas, em tudo, submissas ao seu marido. Em tudo o quê? Em tudo que está em linha com a palavra de Deus. Amém? Vamos supor que seu marido simplesmente chega para você e diz, você não vai congregar. Só que sabemos que o marido é a autoridade sobre a nossa vida, mas acima dele tem uma autoridade maior e suprema, chamada Deus. E a autoridade maior diz, não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, quando a Bíblia diz, seja submissa em tudo, você vai ser submissa em tudo que ele quer, que não fere os princípios que Deus já estabeleceu para você. Amém? Porque a gente precisa entender essas coisas, que você não precisa deixar de congregar só porque seu marido não quer. Mas também você não precisa deixar a sua casa de todo jeito para vir congregar. Amém? Você faz a sua parte para fazer o que Deus quer, e tudo que Deus pediu a você para fazer, Ele se responsabiliza por você acionar os princípios da palavra. Amém? Porque Ele não é Deus de confusão. Imagine você, seu marido, dizendo assim, ei, você não vai dar dízimo. Você não dá oferta, você nunca vai levar uma oferta. Se você trabalha, entendeu? E a Bíblia diz que essa parte de dízimos e oferta foi Deus que estabeleceu. É para nós hoje. Amém? E seu marido diz, não, aí você diz, não, mas ele é meu cabeça, né? E eu preciso obedecer. Mas acima dele existe outro. Então, o cabeça sobre as nossas vidas nunca pode, queridos, pedir algo que vai ferir os princípios da nossa autoridade máxima, Deus. E se ele pedir, eu vou te dizer uma coisa, você pode chegar para ele com respeito e dizer, eu preciso me submeter à palavra. Porque se você se submeter à palavra, Deus vai se responsabilizar por todo o resto. Amém? Amém mesmo? Agora, é aquilo que eu disse, o fato de você ficar com o que a palavra diz, não precisa você apontar o dedo no nariz dele e dizer assim, eu vou fazer o que Deus diz, você é do diabo mesmo, você vai para o inferno, eu não vou não. Porque você não precisa agir assim com a autoridade. Amém, gente? Glória a Deus. Então diga comigo, sabedoria é preciso. Ontem o pastor falou algo no culto na escola de oração que eu achei muito interessante. Porque eu lembro que quando eu decidi servir a Deus, eu disse para ele, né? Eu disse, meu filho, eu estou querendo ir para a igreja. Eu quero ser crente.
Aí ele disse, antes de levantar as mãos para dizer, eu quero o Senhor como Salvador, eu já saí de casa convicta disso. E ele olhou para mim e ele disse assim, vá, mas não me chame. E eu sou obediente. Aí fui, me converti nesse dia e comecei a ir para a igreja. E um determinado dia, eu estava me arrumando para ir para um culto de família. E ele disse assim, hoje eu vou contigo. Aí nessas horas a gente fica por dentro, né? Dá vontade de fazer uma festa. E eu, tá bom, bem tranquila, né? E eu sabia porque sabia que na hora que ele se expôs, que tivesse a exposição dessa palavra, amados, ele é muito inteligente, ele me escolheu para ser mulher dele. Eu disse, meu Deus, na hora que esse homem ouvir essa palavra, ele vai querer. Porque ele já deu provas para mim, que ele é muito sabido. E foi exatamente nesse dia, eu estava se pregando sobre família, e ele foi. Mas sabe, o fato dele não querer ir, não me impediu de ir. E o pastor Edilson estava dizendo que tem mulheres que dizem assim, não, eu vou usar de sabedoria, eu vou ficar aqui. Eu vou dizer um negócio para você, menina. Não é sabedoria você deixar de buscar Deus em primeiro lugar. Sabedoria é você ir, porque quando você for luz, você ilumina as trevas que estão do outro lado. Eu vejo muitas mulheres dizendo, eu não vou fazer o rema porque eu vou esperar o meu marido para a gente fazer junto. E se ele nunca for? Eu vou lhe dizer, se você for primeiro, eu vou te dizer, ele vai correr atrás do prejuízo. Pode ter certeza que um dia ele vai correr atrás do prejuízo. Amém? E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. Aleluia, o Senhor é bom. 1 Pedro, capítulo 3, no verso 1. Aleluia. Ele diz assim, nesses princípios de submissão. Ele diz, mulheres, cadê vocês? Sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que ele, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Meninas, eu vou perguntar um negócio para vocês. O Espírito Santo nos pedir para ficar calada, não é porque ele sabe o que ele está falando? O que você acha? Ele está dizendo, mulher, cala a boca e age. Uma vez eu fui para um casamento, um juiz disse uma coisa. Eu fui para um casamento com o Judivando e um pessoal lá da igreja. E o juiz que estava celebrando o casamento, ele disse algo bem interessante. Ele disse, homens, mulher é igual a muriçoca. O que incomoda na muriçoca não é a picada, é o moído no pé do vidro. Nessa hora eu olhei para a Judivan e eu fiquei envergonhada. E eu disse, meu filho, eu tenho que admitir que isso é verdade. Porque quando a gente quer moer, a gente sabe. E eu vou lhe dizer, meninas, tem hora que a gente sabe escolher as palavras certas para moer. Não sabe? Aquelas que a gente sabe porque sabe. E o Espírito Santo vai e diz, fique calada. Não adianta você pegar o CD dessa mensagem e colocar bem alto na sua casa para seu marido ouvir. Se você não está disposta a se submeter, é só barulho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A questão do pastor Silmar Coelho, você disse que ia falar. Sim. Aleluia. Porque tem mulheres que são crentes, queridas, e muitas vezes não tem sabedoria para ganhar os seus maridos, para conquistar os seus maridos para o Senhor, né? Eu quero ler com você, antes de eu falar desse exemplo, lá em 1 Pedro, não, é isso mesmo, 1 Pedro capítulo... Está aberto lá. Está aberto lá, né? Quando ele diz que você, obedecendo a palavra, você vai ganhar o seu marido sem palavra. Só com o seu procedimento. Só com a sua vida. Quando você vem para a igreja, que você ouve a palavra e que você coloca em prática, quem está convivendo com você vai perceber que aconteceu uma mudança. Com certeza. Não é preciso você falar.
Não é preciso você chegar em casa e tentar pregar tudo que você absorveu no culto para o seu marido. Não. Vive a palavra. Porque o teu procedimento vai mostrar para ele que alguma coisa está acontecendo. Isso aconteceu comigo. Porque a Rosana se converteu primeiro. Ela ia para a igreja e eu ficava. Mas, queridos, eu comecei a perceber a mudança que estava acontecendo na vida dela. Alguma coisa mudou. Ela estava sendo transformada numa esposa melhor. Amém. Graças a Deus. Você entende? Porque ela ia, praticava, aquilo trazia um resultado, e quando você vê o resultado, você fica animado. Pode ver, querido. Você pode até não concordar com alguma coisa que alguém está fazendo, mas quando você começa a ver o resultado, você fica até com vergonha de falar. Você vai falar de uma coisa que está funcionando? Isso. Não tem argumento, né? É tanto que eu disse a ela, você vai, mas eu não vou. E eu ia com ela, deixar ela muitas vezes, e na frente da igreja Verbo da Vida lá em Campina Grande, quando era no bairro da Prata, tinha uma igreja católica. Tinha só uma praça no meio. E eu dizia, você fica na sua que eu vou para a minha. Nunca Agora foi pense num católico fervoroso, era eu. Pense num católico praticante, era eu. Que ia uma missa uma vez por ano, obrigado pela minha mãe. Você está entendendo? Mas eu nunca fui tanto para a igreja católica como nesse tempo. Por que eles? O homem muitas vezes não quer torcer o braço. O homem muitas vezes é orgulhoso. Ele quer demonstrar que ele está por cima da carne seca. Eu vou dizer uma coisa para você. Você vai virar carne seca. Mas de vez em quando, queridos, eu ficava lá. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ficava lá ouvindo. Ficava lá observando. Na calçada. Entendeu? Muitas vezes ficava até fora na calçada. E a palavra de Deus trabalhando. E a palavra de Deus trabalhando. Você está entendendo? Ela chegava na igreja, sentava na igreja, batia a mão no banco assim, dizia, pai, muito obrigado, porque o meu marido está sentado aqui do meu lado. É isso que uma mulher sábia faz. Amém? Amém. Não, amados, ficar tentando coisas que não funcionam. Pratica a palavra, que a palavra vai funcionar. Não é? Eu ouvi uma ministração de Silmar Coelho, e ele falou um exemplo que eu achei muito interessante. Disse que uma senhora chegou para o pastor e falou, pastor, eu não estou entendendo. Chegou para ele e falou, eu orei pelo marido de fulana, e ele se converteu. Orei pelo marido de cicrana, e o homem também se converteu. Eu não entendo porque que eu oro pelo meu marido, e o meu marido não se converte. Ah, pastor, isso eu sei. É que o marido das outras não mora com você. Procedimento. Não adianta, você vai rachar o bico de orar. Vai rachar o bico de orar e não vai ver a mudança, porque o outro não está vendo a mudança em você. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Então, antes de ir para a parte dos homens como cabeça, senão não fica tempo, eu lembro de um exemplo que Mark Hanks dá, que ele fala que gosta muito de pipoca de micro-ondas. E ele disse que um dia pôs um saquinho de pipoca lá no micro-ondas e ficou rodando o saquinho dentro do micro-ondas, rodando. E nunca saiu a pipoca. E ele disse que quando chegou perto, que olhou, o micro-ondas estava na função descongelar. E o que ele fez? Ele disse, eu ajustei a potência e em 3 minutos minha pipoca saiu. E milhares, eu vou lhe dizer uma coisa, existem coisas na sua vida, na sua família, que você está há 10 anos orando, que você só precisa ajustar a potência. E você vai obter os resultados. Se você se ajustar com os princípios da palavra, eu quero lhe dizer, você vai obter os resultados. Você não precisa passar 20 anos com aquilo rodando sem acontecer. O tempo de Deus é esse que se chama hoje. Você pode colher dos frutos dessa palavra hoje. Amém? E aí, falando um pouquinho com os homens sobre cabeça, né? Aqui mesmo em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Aleluia. Glória a Deus. Cadê os homens? Amém. Eu vou ler aqui um versículo logo em Efésios, quando Paulo faz assim, diz assim:
Sabe, homens, o que é que eu percebo? Que a exigência para a cabeça da parte de Deus é sempre maior. O padrão de Deus para você ser cabeça é muito alto. Porque a Bíblia diz que você é para ser cabeça da sua esposa, não como seu pai foi para sua mãe. Porque às vezes tem homem que diz, mas eu não tive exemplo na minha família. Só que a Bíblia não pede para você usar seu pai como exemplo. A Bíblia diz assim, seja cabeça da sua mulher como Cristo é para você. Diga, que padrão alto. Do mesmo jeito que Cristo é cabeça da igreja, ele diz para os homens ser cabeça sobre as mulheres. Então, seu pai pode não ter lhe dado exemplo, seu irmão mais velho pode não ter lhe dado exemplo, mas eu quero te dizer, Cristo te dá exemplo sim. E você não tem desculpa. Amém? De dizer, eu não sei como ser. E ele diz exatamente assim, não é? Maridos, amai vossa mulher. Diga, é para amar a minha, não a dos outros. Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, qual é o padrão de Deus? Do mesmo jeito que Cristo ama a igreja. Agora, homens, deixa eu perguntar um negócio a vocês. Quantos de vocês estão aqui são igreja? Cadê os homens que são igreja? Levanta a mão. Pronto, vocês já nasceram de novo? Então, como é que Cristo é para você? Do mesmo jeito, ele só pede isso. Do jeito que Cristo é para você, seja para sua esposa. Diga comigo, é só isso. Diga, mulheres, que coisa boa. E meninas, eu vou perguntar uma coisa a você. Você precisa de algo mais do que isso? Eu não preciso. Se ele for para mim o que Cristo é para ele, eu vou lhe dizer, eu não preciso de mais nada. E você? Não é verdade? Agora, vamos entender uma coisa. O que é ser cabeça, homens? Você sabe que ser cabeça implica em muito mais deveres do que direitos? Porque tem homem que pensa que ser cabeça é ter o controle do controle remoto. Né? Você já prestou atenção que só o seu marido pode mexer no controle remoto da televisão? Porque ele é cabeça. E tem homens que pensam que ser cabeça é isso. Diga comigo, não tem nada a ver. Ser cabeça não é aquele que mais recebe, é quem mais dá. Porque se a gente for comparar Cristo, seu cabeça, você vai ver que você recebe muito mais dele do que dá. Mas tem homem que quer exigir muito da esposa, porque ele é cabeça e quer receber. E cabeça não é quem mais recebe, é quem mais dá. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, ser cabeça é servir para a sua família o mesmo papel que Cristo serve para a igreja. Agora, é tão fácil a gente ver o papel de Cristo para a igreja, porque a gente vive isso, a gente é igreja, não é assim? E eu vou lhe dizer uma coisa, Cristo na igreja alivia fardos ou coloca fardos? E por que tem homem que só coloca fardo na mulher? Só coloca fardo. Só coloca fardo, porque ele é cabeça. Diga comigo, o papel do cabeça não é colocar fardo, é aliviar. Amém? Outra coisa, queridos, que Cristo não faz na sua vida. Você sabe que Cristo não impõe para você a autoridade dele? Você já viu Jesus aparecendo para você e dizendo, ei, eu morri por você, derramei meu sangue, agora pode dar seu dízimo, pode dar sua oferta, pode orar em língua tanto tempo, pode ler. Ele faz isso com você? Não, essa autoridade é conquistada em amor. Mas tem homem que quer botar o dedo no nariz da mulher e dizer, eu sou seu cabeça, viu? Eu vou dizer um negócio para vocês, meninas solteiras. Existem alguns namorados que estão exigindo da namorada se submeter a eles. Eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto a menina é solteira, quem é autoridade sobre a vida dela é pai e mãe. Namorado não é autoridade, é muita cara de pau. Porque para você ser autoridade, muita água tem que rolar debaixo da ponte, meu filho. Que onda é essa? Não, Rosana, meu namorado disse que eu tenho que me submeter a ele. Não, lindinha. Você vai se submeter a seu pai e sua mãe. Quando ele casar com você, é que ele vai ser cabeça. Enquanto isso, ele não é nada.
Aleluia. Amém? Então, a autoridade não impõe a sua autoridade. Não fica cobrando todo o tempo. Ele conquista em amor. Como Cristo conquista de você. Amém? Outra coisa que a autoridade é, diga comigo, misericordioso. Diga compassivo. Longânimo. Jesus não é tudo isso? Você tem sido tudo isso para sua mulher? Você tem sido compassivo, misericordioso, longânimo? Tem um longo ânimo? Diga comigo, isso é papel de cabeça. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom? E outra coisa que Jesus é, diga comigo, bom ouvinte. Eita, isso é papel de cabeça. Você já algum dia quis conversar com Jesus e ele dizer assim, está na hora do jogo? Eu estou cansado, não me enche o saco. Já viu isso? Hein? Você sabe que tem homem que não entende porque quando ele vem para a igreja, a mulher nunca quer ir embora. Meu Deus, que mulher para conversar. Meu Deus, essa mulher conversa demais. Acaba o culto e ela fica conversando. Eu chamo 1000 vezes para ir embora e ela conversando. Mas por que ela está conversando? Porque não tem quem converse com ela em casa. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ser cabeça, diga comigo, é ser bom ouvinte. E principalmente, homem, ser cabeça é estar pronto para suprir as necessidades do outro. Cristo está pronto para suprir suas necessidades. Por que é que tem homem que é tão mão de vaca, munheca de samambaia? Você já viu que tem homens que a mulher pede, fulano, por favor, R$10, aí ele diz, para quê? Queridos homens, já pensou que tudo que tu fosse pedir a Jesus, Jesus dissesse, para quê? Não, para quê? Aí tem homem que diz assim, tome 10. Não, eu quero 10, não, tome 5, gaste R$2,50 e traga o troco. Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo lá na clínica, que ela dizia, Rosana, mulher, olha, meu marido é um negócio sério, eu compro uma blusa por 60, diga ele que foi 30, ele ainda acha caro. Isso porque ela não era crente, você não pode mentir, amém? Porque tem homem que é assim, ele só não acha caro os pneus que coloca no carro, o som. O resto ele acha tudo caro. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Então, ser cabeça como Cristo é para a igreja, é entender isso. O papel que Cristo faz para mim, eu tenho que fazer para minha mulher. Eita. Diga, do mesmo jeito. E aí, essa palavra conjugal quer dizer com o mesmo jugo. Se eu tenho uma vida conjugal, quer dizer o que dá para mim, dá para meu marido, o que dá para meu marido, dá para mim. Nós carregamos um jugo igual, não é jugo desigual. Tem casamento que o jugo é desigual. O homem tem direito a tudo, a mulher não tem direito a nada. Não é assim? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente precisa entender essas coisas. E aí eu vou ler já aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Mas antes ele vai falar. Aleluia. Então, Aleluia. essas situações, né, de marido e mulher, elas são muito interessantes. E quando você entende que você, como marido, você precisa ser o principal investidor na vida da sua mulher, as coisas começam a mudar. Amém. Quando você entende que o maior incentivador da sua esposa tem que ser você, as coisas começam a mudar. Amém. Você entende? Amém. Eu sou um dos maiores incentivadores e investidores da vida da minha mulher. Eu te pergunto, se você não investir na vida da sua esposa, quem é que vai investir? Se você não valorizar a mulher que você tem, quem é que vai valorizar? Aleluia. Falando nisso, tem uns CDs aí fora, você pode adquirir os CDs. Não tem nem o meu, é tudo dela. Amém. Eu invisto, querido, no ministério da minha mulher. Amém. Você está entendendo? E é interessante que
A Rosana falando dessa questão do ouvir, nós precisamos saber ouvir. Amém. Nós precisamos entender que a mulher gosta de falar, a mulher fala muito. Ela extravasa assim, falando. E muitas vezes você sai para trabalhar, passa o dia trabalhando, vai gastando o seu estoque de palavras lá no seu trabalho, a sua mulher está em casa, né? Muitas vezes está lavando, muitas vezes está passando, muitas vezes está ali, e o estoque dela está todo armazenado. Quando você chega em casa, que ela olha para você, ela não vê você. Ela vê uma orelha desse tamanho. Chegou a minha hora. Chegou a minha vez, agora eu vou botar para rachar. E sabe que às vezes nem tem assunto? Nem tem assunto, porque ela chega, às vezes ela já chegou para mim e disse: meu filho, vamos conversar? Eu digo: vamos. Você quer falar sobre o quê? Eu disse: não sei, qualquer coisa. Ela quer conversar, meu amigo. Então, muitas vezes, querido, não é as coisas que você compra e que você traz, é importante você presentear a sua mulher, você lembrar dela por onde você passa, isso é maravilhoso. Mas, querido, muitas vezes a atenção tem muito mais valor. Amém. Você está entendendo? Tem muito mais valor. E falando em comprar coisas para sua mulher, isso também é obrigação sua como cabeça, viu? Isso. Você está entendendo? Amém. Isso. O que é que sua esposa gosta? A minha gosta de sapato. Amém. Minha ama sapato. Amém. O que é que eu faço? Compro sapato. Compro sapato. Mas, pastor, ela tem muitos sapatos? Tem muitos sapatos. Mas você sabia que quando uma pessoa gosta de uma coisa, a quantidade não tem a menor diferença? É. Eu descobri isso há muito tempo já. Nós morávamos em Maceió, querido. Eu estou em Teresina já faz 10 anos. Você imagina quanto tempo faz isso, né? Eu bati meu recorde. Vou desafiar você nessa manhã, você marido. Comprei 6 pares de sapato num dia, de uma lapada só. Alguém já comprou mais aqui do que eu, do que num dia? Ninguém? Mais. Tem um cavaleiro. Ô, glória. Caba bom. Sapato de toda cor. Verde, amarelo, azul, preto, branco, todo jeito. Mulher combina com cores, né? E eu acho lindo o sapato colorido. Aí, tinha uma amiga dela que estava com a gente, do trabalho dela, né? E viu aquilo, né? E chegou em casa, coitada, toda, né, animada para contar para o marido, com a expectativa de incentivar ele a fazer a mesma coisa, né? Chego para ela e disse: meu filho, você não acredita que eu vi hoje. O esposo de Rosana comprou para ela 6 pares de sapato de uma vez só. Aí o cavalo olhou para ela assim e disse: a mulher é uma centopeia. Porque tem uns que dizem: mas ela só tem 2 pés, para que tanto sapato? Aleluia. Porque você muitas vezes conhece uma pessoa linda, maravilhosa, né? É aquele cavalheiro montado naquele cavalo branco que você tanto sonhou. Lindo. Depois você casa, começa a conhecer o cidadão, aí você descobre que foi-se o cavaleiro, ficou só o cavalo. De tão grosso que o bicho é. Brabo. Calma, meu filho, amansa aí. Amansa aí. Você é um homem de Deus. Você é um homem que sabe tratar bem uma mulher. Amém? Que faz ela se sentir bem, se sentir feliz e dizer: esse é o homem que Deus preparou para mim. Aleluia. Amém. E homens, o fato, às vezes a mulher fala coisa que tem homem que não entende. Quando ela diz assim: eu não tenho roupa. Tem homem que diz: meu Deus, isso não é possível. Mas quando uma mulher, por exemplo, ela vai para um churrasco, que ela abre o guarda-roupa e diz: eu não tenho roupa, ela não está dizendo que não tem roupa de jeito nenhum. Ela está dizendo para aquela ocasião. Porque às vezes o homem não entende. Quando diz: não tem roupa. Meu Deus, que pecado, misericórdia. Como é que tu tem coragem de dizer um negócio desse? Gente, é para aquela ocasião, para outras tem. Entende, homens? Quando a mulher diz: estou sem sapato, que você diz: não é possível. É porque ela está dizendo para aquela ocasião, homens. Você vai entender melhor a partir de hoje? Quando ela disser para isso, você diz: ah, entendi. Tem para as outras, né, minha filha? Não tem para essa. Amém, homens?
Aí a Bíblia diz uma coisa aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, cadê vocês? Olha o que ele diz: vós igualmente vivei a vida comum do lar. Quem estava ontem no culto de oração, na escola, o pastor falando que o seu púlpito é a sua mesa. Meu Deus. Você sabe o que é vida comum do lar? É ter uma vida em comum. O que é uma vida em comum? É onde todos têm a participação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem homem que passa o dia em casa, um dia de folga, vamos supor, ele passa o dia em casa, na frente do computador. E a mulher fazendo 1000 coisas. Quando a mulher diz, mas fulano, ele diz, também tu está reclamando de barriga fechada, de barriga cheia. Porque tem homem aí que estão nos bar. Agora eu passei o dia dentro de casa e tu está reclamando. Passou o dia dentro de casa, queridos, mas não numa vida em comum. Passou o dia dentro de casa na vida dele. E a mulher sozinha. A pior solidão é essa. É você estar dentro de casa com a pessoa sozinha. Diga comigo, é a pior solidão que tem. Aleluia. Entende o que é vida comum? Diga, participação. Aleluia. Porque a gente com esse negócio de não ter, ninguém mais ter tempo para ninguém, com esse negócio de eletrônicos. Lá em casa uma coisa que Judivan faz questão, é todo mundo na mesa na hora do almoço. E é proibido o celular. Aleluia. Porque tem gente que almoça na frente da televisão. Não é assim? Faz o prato no fogão e leva para frente da televisão. Queridos, isso não é família, não. Amém? E um dia desse a gente soube lá em Teresina, a cidade é muito quente, 4 horas da tarde o povo começa a botar as cadeiras para as calçadas para conversar. É uma capital com característica de interior. E fica o povo tudo nas calçadas conversando. E um dia desse tinha uma mãe conversando com a filha na frente dela, na calçada, pelo WhatsApp. Gente, que absurdo. Diga que absurdo. E às vezes fica assim, marido e mulher conversando um com o outro, dentro de casa pelo zap. Misericórdia. Diga, misericórdia. Diga, vida comum do lar. Mas Deus pede isso para quem? Quem é que tem que promover essa vida em comum? Diga, o marido. Então você está vendo, maridos, você como cabeça, a responsabilidade muito grande, né? Aí ele diz assim, ó, homens, viva a vida em comum do lar. E ele diz assim, com discernimento. O que é desse discernimento? Percepção. Percepção espiritual. Sabe que um dia eu lendo isso, eu digo, peraí, se a Bíblia diz para os maridos ter uma vida comum do lar com discernimento, esse negócio de que homem é desligado, não é de Deus, não. Porque ter discernimento não tem nada a ver com ser desligado. E hoje em dia o povo está pregando por aí, não, homem é assim mesmo, homem é desligado. Homem é desligado com data, homem é desligado com isso. A Bíblia diz que você tem que ter discernimento. Percepção. Aleluia. Tem marido que não sabe que a mulher precisa de uma ginecologista, que precisa de uma depiladora. Não sabe o que a mulher precisa. Um dia desse eu chamei um menino que trabalhava no Rema comigo, era aniversário da esposa. E a gente costuma presentear. Eu digo, o que é que sua mulher está precisando? Ele olhou para mim, disse, não sei. Eu digo, como é? Você não sabe o que sua mulher está precisando. Meu amigo, quem tem um marido desse não precisa nem do diabo como inimigo. Um marido que não sabe o que a mulher está precisando. Misericórdia, que tipo de cabeça? Será que Jesus não sabe o que tu está precisando? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Diga, não pode. Não pode. Com discernimento, e ele diz mais, o que é também ter discernimento? É entender que as necessidades da sua esposa é diferente das suas. Amém, homens? Amém mesmo? Um dia desse eu estava falando a respeito disso e um aluno disse para mim, eu disse, homem não dá valor a flores. Geralmente tem homem que diz, meu Deus, um buquê de flor é muito caro, no instante murcha. Mas tem mulher que gosta, aquilo não murcha na memória dela. Vocês estão entendendo? E um aluno chegou para mim e disse, professor, é muito caro, murcha ligeiro. Eu digo, meu filho, tudo murcha um dia na vida. Mas não é porque murcha que você não vai dar valor. Diga,
Diga comigo, tudo murcha. Amém, mas tem o seu valor. Ou não? Aí ele diz, tendo a consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Diga, não mais fraca. Frágil. A mulher não tem a força física que o homem tem. Ela não é fraca por causa disso. Ela só é mais frágil, amém? Aí ele diz, trate ela com dignidade. Trate ela com dignidade. Você sabe o que é tratar com dignidade, homem? Aleluia. É não estar fazendo piadinhas. Aleluia. Tratar com dignidade é tratar no padrão que Cristo te trata. Você é digno, Ele te considera digno. Amém? Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para que isso tudo? Para que não se interrompam as suas orações. Olha só. Adianta você orar sem tratar a sua esposa desse jeito? Um homem que não trata a mulher bem, amados, quando ele ora, a oração dele não passa do teto. Para a oração dele alcançar o que ele quer, ele tem que viver uma vida comum do lar. Ele tem que ter percepção das necessidades da esposa. Ele tem que tratar ela com consideração. Ele tem que tratar ela com dignidade. Depois que ele tiver, né, com os ajustes certos nessas áreas, aí pode levantar as mãos para os céus e só dar graças a Deus que o que você quer vai acontecer. Mas se você não está disposto a fazer nada disso, então não perca seu tempo orando. Aleluia. 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 De que adianta orar se não está disposto a tratar a mulher bem? Diga comigo, não adianta nada. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, são princípios que nós sabemos que funcionam. E você pode até estar ouvindo a gente aí e estar imaginando, mas tem coisa aí que eu não concordo, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você não concorda que vai deixar de funcionar, não. Deixar de ser verdade, né? Não é porque você não pratica que vai deixar de ser verdade, não. Amém. E não é porque você, muitas vezes, não dar o valor devido, queridos, que isso não está funcionando na vida de quem pratica. Amém. Amém? Então, nós precisamos, como homens, prestar atenção às nossas esposas, dar atenção para elas. Amém. Amém? Amém. Tem mulher por aí que vai no salão, se arruma, muda o cabelo, né? Para chamar muitas vezes a atenção do marido. Porque a mulher crente, quando se arruma para o marido. É. Amém. Aí a coitada chega em casa, né? Balança o cabelo para um lado, balança o cabelo para o outro, quase dá torcicolo, de tanto balançar o cabelo para ver se o sujeito percebe alguma coisa. Aí depois ela ainda termina perguntando: percebeu alguma coisa? O óculos mudou. Eu não sei. Olha para a mulher, ainda não percebeu que a mulher mudou alguma coisa. Você está entendendo? E muitas vezes, querido, isso machuca muito. Essa falta de atenção, eu sei que, como a Rosana falou ali, nós não precisamos ficar desatentos. Podemos perceber os detalhes, dar atenção devida. Perceba que Deus, ele deu Eva para Adão e disse: cuide dela. Cuide dela. E uma coisa que me chama a atenção, queridos, foi que eu não sei o que Adão estava fazendo, nem onde ele estava, quando Eva foi conversar com Satanás. Acho que ela ficou ali, né? De repente, Adão não deu a atenção que devia dar, não conversou com ela como devia conversar. Ele disse: vou dar uma voltinha, vou ver se eu encontro alguém para bater papo. E nós temos que ter cuidado, porque quando nós não damos a atenção devida, o diabo muitas vezes levanta outro para dar. Você está entendendo? E aquele cabelo que você não viu, a mudança que aconteceu, lá no trabalho, quando ela chega lá, né, o enviado, tem alguém lá preparado para perceber, assim que ela chega: menina, arrasou. Seu cabelo ficou simplesmente maravilhoso. Meu amigo, se não foi o seu marido que falou isso, mas isso mexe com a pessoa.
Isso mexe com a mulher. Porque a mulher, ela se move por aquilo que ela ouve. Homem é movido por aquilo que vê, mas mulher por aquilo que ouve. Você está entendendo? Então, meu filho, gaste tempo e palavras com a sua mulher. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo? Então tem coisas, são pequenos detalhes muitas vezes, né? Você está passando num lugar, queridos, e você lembra da sua esposa, mas você muitas vezes não externa, não, digamos assim, você não faz isso se tornar uma realidade, essa lembrança. E às vezes é um pequeno chocolate, né? Um batom da garota, que não é nem R$1. Mas só o fato de você ter lembrado dela e você chegar em casa com um batom e dizer: minha filha, eu me lembrei de você. Ó. Poxa, isso vai fazer toda a diferença. Você está entendendo? Mas muitas vezes nós queremos mulheres cheias de amor para dar. Mas não fazemos nada, querido, para ter essa disponibilidade. Amém? Então, você quer alguma coisa interessante de noite? Começa a trabalhar de manhã. Começa a trabalhar de manhã, meu filho. Amém. Você está entendendo? Porque muitas vezes você sai e você diz algo, como a mulher movida pelo que ouve, você disse alguma coisa que ela não gostou. Para você aquilo nem foi muito grave. Mas a mulher, ela tem um gerador extra. Ela tem um gerador a mais. Então ela fica o dia todo gerando. Mas por que ele disse aquilo? E aquilo quando você chega de noite, parece que não aconteceu nada. Quando você vai se encostando por ali, quer o quê? O que está procurando? Está lembrando que falou de manhã? Ai, meu Deus, não foi que eu falei de manhã. Faz diferença, meu filho. Então começa a construir de manhã o que você quer de noite. Começa a construir hoje o que você quer amanhã no seu casamento. Amém? E você vai ver, querido, que as coisas vão mudar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Terminou o tempo, então nós só queremos orar por vocês, amém? Amém. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória Pai, nós queremos te bendizer por cada família aqui representada. Obrigada pelos princípios da sua palavra, amém, que nos Jesus. traz luz, que nos dá entendimento. Obrigada por ajustes feitos, pela graça para praticar a sua palavra. Aleluia, aleluia. Muito obrigada, meu Deus. Nós acolhemos essa palavra. Obrigado, e queremos obter os resultados na nossa vida. Amém, Jesus. De famílias cheias do Espírito Santo, de mulheres submissas, de homens andando verdadeiramente como cabeça. Obrigado, Senhor. De pais cuidando bem dos seus filhos. E a gente podendo dizer verdadeiramente: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Porque aleluia. Estamos servindo aos princípios da sua obrigado, palavra. Jesus. Muito obrigada, Pai. Nós te bendizemos em nome de Jesus.